Você acorda, levanta, cumpre o que precisa ser feito, responde mensagens, trabalha, cansa e dorme. No dia seguinte, repete. Sem perceber, os dias começam a se parecer demais, as semanas passam rápido, os anos mais rápido ainda. E em algum momento, geralmente à noite, quando o barulho do mundo diminui, surge uma pergunta incômoda, quase proibida. É só isso? Imagine, por um instante, sentar-se sozinho numa sala escura. A tela acende. Não é um filme qualquer, é a sua vida. Cada escolha, cada silêncio, cada desistência que você chamou de fase, cada sonho que ficou para depois. A pergunta não é se o filme é bonito, a pergunta é mais cruel. Você teria coragem de assistir até o final? Jean-Paul Sartre dizia que a existência precede a essência. Em outras palavras, você não nasceu com um roteiro pronto. Não existe um papel definido esperando por você. Primeiro você existe, depois, e somente depois, você se constrói. E é exatamente isso que assusta. Porque se não há roteiro, se não há destino escrito, então cada cena é sua responsabilidade. O mundo está cheio de pessoas que vivem como figurantes da própria história. Pessoas que seguem caminhos que não escolheram, mantêm vidas que não suportam e chamam isso de normalidade. Gente que chega aos 40, 50, 60 anos e percebe, tarde demais, que viveu uma vida correta, mas não verdadeira. Este vídeo não é sobre motivação, é sobre acusação, sobre liberdade, sobre a mentira confortável de fingir que você não escolheu. Sartre foi direto e brutal ao afirmar que o ser humano é inteiramente responsável por aquilo que faz de si mesmo. Não existe esconderijo metafísico, não existe desculpa sofisticada. Há apenas escolhas e as consequências delas. Então, antes de continuar, encare a pergunta que quase ninguém tem coragem de sustentar. Se a sua vida fosse um filme, você teria orgulho de assistir até o final? Há uma crença silenciosa que governa milhões de vidas, a ideia de que tudo já estava mais ou menos definido, que existe um caminho normal, que certas escolhas eram inevitáveis, que alguém, em algum lugar, escreveu o roteiro e nós apenas o seguimos. Essa crença é confortável e, exatamente por isso, perigosa. Jean-Paul Sartre destruiu essa ilusão com uma frase que soa simples, mas funciona como uma lâmina. A existência precede a essência. Não há plano anterior, não há natureza humana pronta, não há personagem pré-escrito. Primeiro você aparece no mundo, depois, por meio das suas escolhas, você se torna alguém. O problema é que quase ninguém vive como autor. A maioria vive como se tivesse recebido um papel secundário, já definido, já limitado. Pessoas acordam todos os dias convencidas de que não havia outra opção. Aceitam trabalhos que desprezam, relacionamentos que drenam, rotinas que as adoecem e chamam isso de responsabilidade. Observe com atenção. Quantas vidas são gastas esperando permissão para começar de verdade? Sartre dizia que o ser humano tenta desesperadamente fugir dessa verdade porque ela dói. Se não existe roteiro, não existe álibi. Se não existe destino, não existe quem culpar. A liberdade, nesse sentido, não é um presente, é um peso. Um peso que exige assumir que cada silêncio também foi uma escolha. Cada adiamento também foi uma decisão. Há algo profundamente triste nisso. Pessoas que chegam ao fim da vida descobrindo que nunca tomaram o volante, cumpriram expectativas, repetiram frases herdadas, obedeceram mapas desenhados por outros, viveram uma história coerente, mas que não era delas. Essa é a primeira grande armadilha existencial, acreditar que a vida acontece com você e não por você. Sartre insistia que o ser humano está sempre se definindo, mesmo quando acha que não está. Não escolher também é escolher. Não agir também é uma forma de ação. O filme continua rodando, quer você assuma a direção ou não. E aqui está a pergunta incômoda que quase ninguém formula com honestidade. Se ninguém escreveu o roteiro, por que você continua vivendo como se estivesse apenas seguindo ordens?
Existe um tipo de mentira que não é contada aos outros. É contada para si mesmo. Ela não grita, não se impõe, não escandaliza. Ela sussurra. E justamente por isso, vence. Sartre chamou isso de má-fé. Não se trata de hipocrisia comum. Má-fé é mais sofisticada. É quando alguém sabe, em algum nível, que poderia agir diferente, mas constrói uma narrativa interna para não agir. É o garçom que se reduz à função de garçom. O funcionário que se confunde com o cargo. A pessoa que diz, sou assim mesmo, como se isso fosse uma sentença biológica e não uma escolha repetida. Sartre escreve em O Ser e o Nada que a má-fé acontece quando o ser humano tenta se transformar em coisa para escapar da liberdade. Coisas não escolhem, pessoas escolhem. E escolher cansa. Veja como isso aparece na vida real. Alguém permanece num relacionamento vazio por anos e diz que é por causa dos filhos. Outro permanece num trabalho que odeia e diz que é porque o mundo é assim. Há quem viva uma vida inteira que não suporta e, ao ser confrontado, responda: não tinha alternativa. Essa resposta é uma obra-prima da má-fé. Porque alternativas sempre existiram. O que não existia era a coragem para pagar o preço delas. Sartre foi implacável ao afirmar: o homem é responsável por tudo o que faz. Não há exceções elegantes, nem desculpas emocionais, nem justificativas sociais que suspendam essa responsabilidade. Quando alguém diz, não tive escolha, geralmente está dizendo algo mais honesto por baixo. Eu tive medo das consequências. E o medo é compreensível, mas não é inocente. A má-fé funciona como um anestésico existencial. Ela permite que a pessoa durma à noite sem enfrentar a verdade de que está colaborando ativamente com a própria frustração. É mais fácil culpar o tempo, o sistema, os pais, o governo, a sorte, do que admitir: eu escolhi continuar. Há algo profundamente trágico nisso. Pessoas que não são vítimas de grandes catástrofes, mas de pequenas concessões diárias. Não são esmagadas por um único erro, mas corroídas por decisões que parecem insignificantes quando tomadas e irreversíveis quando acumuladas. Sartre alertava: fugir da liberdade não elimina a liberdade, apenas a transforma em angústia silenciosa. O peso não desaparece, ele se converte em ressentimento, cansaço crônico, sensação de vazio. E então a vida segue, funciona, produz, sorri em fotos. Mas por dentro, algo está errado, porque a pessoa sabe, ainda que negue, que está vivendo uma história que não escolheu assumir por inteiro. A pergunta que fica não é moral, é existencial. Quantas das suas certezas são verdades? E quantas são desculpas bem ensaiadas? Há um tipo de tristeza que não nasce da perda, mas da escolha evitada. Não é o luto por algo que acabou, é o cansaço de algo que continua. Pessoas acordam exaustas sem terem feito esforço algum, porque a fadiga não vem do corpo, vem da consciência. Jean-Paul Sartre chamou isso pelo nome mais cruel possível: liberdade. Quando ele escreveu que o homem está condenado a ser livre, não estava celebrando nada, estava denunciando. Condenação não é prêmio, é sentença. Significa que não há saída honrosa, não há como escapar. Mesmo quando você se entrega à rotina, mesmo quando obedece, mesmo quando se cala, ainda assim escolheu. E é aí que tudo pesa. A liberdade exige que cada decisão seja assumida como autoria. Não há Deus para assinar no lugar, não há natureza humana para servir de álibi, não há passado que funcione como absolvição permanente. Sartre foi incisivo. O ser humano não é outra coisa senão aquilo que faz de si mesmo. Esse pensamento é insuportável para muitos. Por isso, tanta gente prefere prisões confortáveis, empregos que sufocam, mas garantem previsibilidade, relações que não ferem, mas também não tocam, vidas organizadas, eficientes e vazias. Há histórias silenciosas por toda parte, pessoas que escolheram segurança quando o preço foi a própria voz, que chamaram de fase aquilo que durou décadas, que um dia perceberam que não fracassaram,
apenas nunca tentaram. Sartre entendia esse medo. Ele sabia que escolher é violento. Escolher uma coisa é eliminar milhares de outras. Cada caminho seguido é um cemitério de possibilidades abandonadas. A liberdade não dói porque exige ação. Dói porque exige renúncia. E ainda assim, fugir dela custa mais caro. Porque quando alguém não assume a própria liberdade, ela não desaparece. Ela se transforma em angústia difusa, em irritação constante, em cinismo, em uma sensação persistente de estar atrasado para a própria vida. Sartre via a angústia não como fraqueza, mas como sinal de lucidez, a consciência percebendo que não há chão sólido, apenas responsabilidade. O trágico é que muitos confundem esse peso com destino, quando na verdade é escolha não assumida. Dizem estar cansados do mundo quando estão cansados de sustentar uma vida que não representa quem são. Dizem estar perdidos quando na verdade estão parados. Sartre não ofereceu consolo, ofereceu clareza. E a clareza é dura. Ninguém virá salvar o protagonista. O filme não muda sozinho. Não há reescrita retroativa. Há apenas a próxima cena e a decisão de finalmente assumir a direção. A pergunta que resta não é se a liberdade vale a pena, é se continuar fugindo dela não está cobrando um preço alto demais. Há algo curioso acontecendo há décadas. A ciência moderna passou a confirmar com dados e experimentos aquilo que Sartre afirmou sem gráficos, sem ressonâncias magnéticas, sem estatísticas, apenas com lucidez. A psicologia contemporânea chegou a uma conclusão desconfortável. O sofrimento humano aumenta quando a pessoa não se percebe como autora da própria vida. Isso não é poesia, é dado. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que indivíduos com locus de controle externo, pessoas que acreditam que suas vidas são governadas pelo acaso, pelo sistema ou pelos outros, apresentam níveis mais altos de ansiedade, depressão e sensação de vazio existencial. Em termos simples, quanto menos alguém se sente responsável pelas próprias escolhas, mais frágil se torna mentalmente. Sartre já havia dito isso de forma brutal, décadas antes. O homem é apenas a soma de seus atos. A ciência só traduziu. A neurociência também revela algo inquietante. O cérebro humano tende ao piloto automático. Quando decisões deixam de ser conscientes, o comportamento passa a ser governado por hábitos, recompensas imediatas e esquivas do desconforto. Isso economiza energia, mas cobra sentido. A pessoa funciona, mas não vive. É exatamente aí que Sartre entra novamente. Ele afirmava que negar a própria liberdade transforma o ser humano em coisa. A ciência chama isso de despersonalização. A filosofia chama de má-fé. O efeito é o mesmo, uma vida executada, não assumida. Estudos sobre propósito e significado mostram que pessoas que constroem narrativas conscientes sobre suas escolhas, mesmo escolhas difíceis, apresentam maior resiliência emocional. Não é um sucesso que protege a mente, é a autoria. Não é vencer, é responder por aquilo que se faz. Sartre nunca prometeu felicidade. Ele nunca falou em conforto psicológico. Mas, curiosamente, a ciência moderna mostra que assumir responsabilidade, embora aumente a angústia no curto prazo, reduz o sofrimento profundo no longo prazo. Fugir alivia agora, assumir sustenta depois. A dopamina, neurotransmissor do prazer rápido, domina vidas que evitam escolhas difíceis. Já a serotonina e os sistemas ligados ao sentido são ativados quando a pessoa percebe coerência entre valores e ações. Sartre chamaria isso de autenticidade, a ciência chama de congruência psicológica. Duas linguagens, a mesma verdade. E então tudo se fecha. A angústia que Sartre descreveu não era doença, era sinal de consciência. O vazio que tantas pessoas sentem hoje não é falta de sucesso, é falta de autoria. A exaustão moderna não vem do excesso de esforço, mas da repetição de uma vida que não faz sentido para quem a vive. Sartre escreveu algo que hoje soa quase clínico. O pior desespero não é sofrer, é viver sem saber por quê. A ciência confirma, quando o ser humano não se percebe como agente, o corpo adoece,
A mente se fragmenta, o tempo perde densidade. A vida vira sequência, não história. E assim voltamos à pergunta inicial, agora sem metáfora, sem romantismo, sem filosofia abstrata, apenas com clareza. Se a sua vida fosse um filme, não no sentido artístico, mas no sentido psicológico, existencial e humano, um filme feito apenas de escolhas assumidas ou evitadas, um filme registrado não pela câmera, mas pela consciência, você teria orgulho de assistir até o final, ou entenderia tarde demais que viveu no modo automático? O roteiro não está escrito, e nunca esteve.